Existe um efeito que acontece com quem aprende inglês. É uma coisa que já aconteceu com todos os meus alunos, é uma coisa que aconteceu comigo também. Todo mundo que aprende inglês passa por esse efeito, sem exceção. Mas, para poder te explicar esse efeito, eu vou te contar uma história. Quando eu era mais novo, os meus pais levavam eu e meu irmão, mais ou menos uma vez por ano, para Paraty, no Rio de Janeiro. Uma cidade linda, praieira, e lá você pode alugar um barco, né? Você paga tipo R$ 50 por pessoa pro dono do barco, ele enche o barco de gente e leva a galera para mergulhar nas ilhas, para visitar as ilhas que tem ali na costa de Paraty e para mergulhar no mar também. É uma delícia. Esse tipo de barco chama escuna. Tá? Eu vou botar uma foto aqui do barco para você poder ver. Enche o barco de gente, leva a galera por aí. E sempre que o barco parava lá, né, nos pontos de parada, seja no mar, seja perto de uma ilha, o meu pai, o meu irmão e eu, a gente sempre pulava do barco, mergulhando, sabe? A gente subia assim na proa e mergulhava lá de cima mesmo. Era muito bacana, a gente caía no mar, depois ia nadando até as pedras. Teve uma vez que a gente estava nadando e a gente viu mergulhadores passando lá embaixo, assim, sabe? Com umas arraias. Muito, muito legal mesmo. Normalmente, como é no mar, é muito fundo, então é tipo 10 metros de profundidade, sabe? Mas a gente sabia nadar, a gente aproveitava bastante. Só que, nesses passeios, quem não aproveitava desse jeito era minha mãe, porque ela não sabia nadar. Então pulava do barco, nós três, meu pai, meu irmão e eu, a gente ia lá, se divertia, minha mãe ficava no barco. Ou pegava o botezinho, né, que o dono do barco descia com o bote para quem não sabia nadar, levava até a praiazinha e a galera ficava lá. Então enquanto nós três a gente se matava lá de nadar, brincava, a minha mãe ficava lá na praia, né, sozinha. E quando a gente chamava ela, mãe, vamos lá, vamos tentar nadar com a gente te ensina a nadar, ela não sabia nadar. Ela falava, não, não gosto, não, isso daí não é pra mim, não é legal. Só que aí, um dia, o meu irmão finalmente convenceu ela a fazer aula de natação. E ela começou a fazer aula de natação, ela foi bastante diligente, a minha mãe é uma mulher muito disciplinada. Então ela ia toda semana, acho que era 3 vezes por semana que ela ia, e depois de um ano ela já estava nadando muito bem. Aí chegou a hora de ir para Paraty de novo. E dessa vez ela não chegou a pular do barco, ela não estava nesse nível de descontração ainda, mas ela entrou na água sem boia, sem macarrão, nadou, olhou lá embaixo, viu tudo. Falou, nossa, isso aqui é muito legal. É engraçado, né? Porque antes ela falava que não era legal, que ela não gostava, que ela não ligava para essas coisas. Aí depois que ela aprendeu a nadar, ela realmente foi, observou, brincou, fez parte do negócio, ela viu o quão bacana que é. Porque é muito mais legal você ter essa habilidade de saber nadar, porque você consegue aproveitar de muitas outras formas. Dá pra ficar na areia ali tomando solzinho bacana, beleza? Só que também na hora que dá vontade, a gente consegue nadar, nada até as pedras, olha os bichos lá embaixo, tem um monte de peixe assim, sabe, na costa de Paraty, então você vê umas coisas lindas assim lá embaixo, é maravilhoso, é como se fosse outro planeta quando você olha embaixo do mar. E ela não sabia disso. Então ela dizia que ela não gostava, que não era para ela, sem ela nunca ter participado, ela não sabia aquilo. E não tinha como ela saber, porque ela não sabia nadar. A mesma coisa acontece quando o pessoal vai aprender inglês. Tem muita gente que não sabe inglês e também não estuda inglês, fala, inglês não precisa, esse negócio aí não precisa, eu não trabalho para empresa americana, não preciso saber inglês. Eu não planejo viajar, não preciso saber inglês. Ou, quando eu viajo, eu me viro. Todo mundo em Miami fala português e espanhol, então não preciso aprender inglês. Eu já ouvi esse tipo de coisa muitas vezes. Só que aí, quando a pessoa finalmente decide, de fato, aprender inglês, ele chega até mim, ele fala, Rodrigo, vamos fazer aula. E eu começo a ensinar inglês pro cara, e deu 6 meses, o cara tá indo na aula lá 2, 3 vezes por semana, sem faltar, o cara fica bom no inglês, ele começa a perceber um monte de coisa. O cara começa aí, o cara faz uma viagem para os Estados Unidos, o cara entra numa reunião com um cara americano na empresa, e ele
entende o que as pessoas estão falando. O cara consegue participar do negócio. O cara enxerga outras coisas. E o cara vem pra mim, cara, Rodrigo, é muito legal. Isso aconteceu com um aluno meu, Juliano. Ele já tinha ido pra fora várias vezes, só que ele não sabia inglês. Ele ia naquela, eu me viro, eu vou me virar, né? Só que aí ele realmente fez aula comigo no passado, eu acho que ele começou em junho ou julho, alguma coisa assim, pra fazer uma viagem em setembro, eu acho, se eu não me engano. Ele foi para os Estados Unidos, depois foi para a França, visitou vários lugares, só que dessa vez ele sabia inglês, porque ele fez aula comigo. E o cara voltou falando, Rodrigo, eu consegui entender o que a galera tava falando. Eu consegui pedir as coisas sozinho, sem usar tradutor. Eu não precisei ficar procurando brasileiro para conversar. É outro mundo. Quando você aprende inglês, a gente passa a aproveitar mais a vida, a aproveitar mais as coisas, igual a minha mãe, que aprendeu a nadar e passou a aproveitar muito mais os passeios de Paraty. Antes ela só ia lá, pegava o barquinho, sentava na praiazinha, era isso, andava de barquinho, beleza. Agora ela vai para Paraty, ela fica na praia, toma o sol dela que ela gosta, ela entra no mar, ela nada, ela mergulha, ela vê os peixes lá embaixo. Ou seja, o tanto de aproveitamento a mais que ela tira desses passeios não dá nem para calcular. E quando se aprende inglês é a mesma coisa. O tanto de coisa nova, o tanto de aproveitamento que aparece para você no mundo não dá nem para calcular. Porque o inglês, o mundo acontece em inglês. E eu vou falar um negócio pra você. Eu adoro português, tá? Eu gosto muito da nossa língua. Na verdade, eu acho a nossa língua bem falada mais bonita do que o inglês. Assim, de longe. Eu gosto muito da nossa língua. Eu escrevo em português, os meus textos que eu boto no meu blog são em português. Eu gosto de conversar em português, gosto de ler em português. O problema é que ler em português, se você só sabe português, você acaba não lendo tanta coisa assim. Porque muita coisa que existe para ser lido está em inglês. E se você só sabe português, você acaba ficando dependente de tradução. Nossa, eu preciso esperar alguém traduzir esse livro para eu finalmente ir lá ler ele. E mesmo depois que a tradução ocorre, não é a mesma coisa. Se você pega para ler, por exemplo, Senhor dos Anéis, um baita de uma trilogia incrível, eu li ano passado, os 3 livros. Se você pega para ler O Senhor dos Anéis em português, é totalmente diferente do que ler Senhor dos Anéis na língua original que ela foi escrita, no inglês. O Tolkien, ele escreveu aquela parada em inglês, ele usou as palavras dele. Quando você lê em inglês, você está vendo as palavras do Tolkien. A mesma coisa acontece quando você vai quando você vai assistir um filme. Se você assiste um filme dublado, ou se você assiste um filme até mesmo legendado em português, e você não sabe nada de inglês, você não aprecia tudo que o ator está falando, tudo que o roteiro tem para te entregar, porque aquilo não foi feito para ser em português. E as coisas, por mais que tudo possa ser traduzido, nem tudo pode ser traduzido bem para outra língua. Existem coisas que você fala em inglês que se você passa para o português não tem o mesmo efeito. E se você consegue assistir alguma coisa em inglês, é outra coisa. É um negócio completamente diferente e é muito melhor. É igual você ir para Paraty sabendo nadar. Quando você entra na internet e você sabe inglês, é igual ir para Paraty sabendo nadar. Você aproveita muito mais. A maioria dos textos que tem na internet são em inglês. A maioria das pessoas que estão no Twitter, por exemplo, são em inglês. A maioria das notícias, igual eu falei para você, o mundo acontece em inglês. Quando você sabe inglês, você vê as coisas antes de quem fala português. Você vê as coisas acontecendo primeiro. É um negócio completamente diferente. Você aprecia músicas de uma forma diferente, você aprecia os filmes e os livros de uma forma diferente, você vê as coisas na primeira fonte, você ouve as vozes originais, as palavras originais que as pessoas queriam dizer. Se você precisa
fazer até alguma coisa um pouquinho mais técnica. De repente você é um profissional de RH, por exemplo. Já aconteceu muito comigo. Teve uns 3 profissionais de RH que eu dou ou já dei aula de inglês. Depois que eles aprenderam inglês, o tanto de ferramenta que você tem para ler é outra coisa. Porque aqui no Brasil, a gente tem empresas e tudo mais, só que o mercado de empresas aqui no Brasil, as coisas que a gente tem, são muito básicas comparado com os Estados Unidos. É como se aqui no Brasil o nosso mercado de empresas seja uma criança de 10 anos e nos Estados Unidos o mercado de empresas já é um homem adulto formado de 45 anos, sabe? É uma coisa completamente diferente. Então, quando você vai olhar para as empresas americanas, quando você vai olhar para as descobertas de recursos humanos que eles estão fazendo, as descobertas de negócios, de tecnologia que eles estão fazendo, eles estão muito na nossa frente. Não é à toa que eles são um país muito mais rico do que a gente. Não é à toa que eles ganham o nosso salário mínimo em uma semana de trabalho. Não é à toa. Porque lá eles estão em outro nível. E se você sabe inglês, você tem acesso a esse conhecimento de lá. Imagina se você quer abrir um negócio e você consegue se basear no que empreendedores americanos fazem para você poder transportar aqui para o Brasil. Existe um monte de gente que faz isso e ganha muito dinheiro só fazendo isso. Tem gente que vê o que os youtubers americanos estão fazendo e fazem a mesma coisa aqui no Brasil e estouram. Ganha muito dinheiro na internet, no TikTok, né, que o pessoal gosta de fazer, ou aqueles videozinhos no YouTube, onde o pessoal faz aquelas pegadinhas, né, ou sai na rua para perguntar umas pessoas aí. Vem tudo dos Estados Unidos. Os caras veem o negócio de lá, vê a parada acontecendo lá primeiro e depois traz pra cá. É igual eu falei pra você, quando você vai pra Paraty, você sabe nadar, você não consegue nem calcular o quão mais você aproveita. Quando você vive e você sabe inglês, o tanto mais que é possível aproveitar, não dá pra calcular, é muita coisa. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido passar pra você o meu entusiasmo com o inglês, o quanto que o inglês muda a nossa vida, o quão mais a gente consegue aproveitar a nossa vida com o inglês. Quando eu aprendi inglês, cara, eu comecei a jogar videogame em inglês, nas vozes originais da galera. Eu comecei a não precisar mais de tradução. Quando eu comecei a assistir Vikings em inglês, sem legenda, puta, cara, foi um momento incrível. Quando eu assisti o debate presidencial americano ao vivo, em inglês, o Trump discutindo com a Hillary, cara, foi ali que os meus olhos começaram a abrir, sabe? Foi, caramba, como é que eu vivi 14 anos sem saber inglês? Não, mentira, 2016 eu já tinha 18, nossa, que maluquice. Como é que eu vivi 18 anos sem saber tudo isso? E quando você aprender inglês, você vai ver a mesma coisa. Vai abrir tanta coisa pra você que você nem imagina como é que você vivia antes sem saber. Eu não estou exagerando. Eu tô falando isso da perspectiva de professor de inglês, é verdade. Então, olha só, eu não sou isento. Não é isento, né? Eu não sou neutro aqui, tá? Eu tenho viés. Se você quiser aprender inglês, isso é bom pra mim. Mas eu também falo da perspectiva de um cara que aprendeu inglês e que vive a vida em inglês e que tem muito mais oportunidade por causa disso. Hoje, eu trabalho pela internet, eu posso trabalhar de qualquer lugar que eu puder, porque eu aprendi isso de um cara que ensina inglês. Eu faço aqui o meu canal de desenvolvimento pessoal e tem muita gente que comenta nos meus vídeos, pô, Rodrigo, bacana, pô, você é fera, gostei disso que você falou. Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu falo aqui pra você é uma fraçãozinha do que existe em inglês. É uma fraçãozinha. O desenvolvimento pessoal em inglês no YouTube é gigante. O próprio Hamza, né, que é o cara em quem eu me inspiro, por exemplo, é um negócio sem igual. É claro que... Vamos fazer o seguinte, ó. É claro que português também tem vantagens em cima do inglês. A gente tem coisas aqui que eles não têm, é verdade. Por exemplo, em inglês, hoje em dia,
Os caras têm o Jordan Peterson lá, beleza, tá, o Jordan Peterson é muito inteligente e tudo mais, mas não chega aos pés, por exemplo, do nosso Olavo de Carvalho aqui em português. Então a gente tem essa vantagem, sabe? O Olavo de Carvalho é um puta mente gigante, coisa que os americanos não têm, é verdade. Só que a gente vai ter, duas vantagens em cima deles e eles vão ter 100 vantagens em cima da gente. Porque quando você fala em inglês, e eu tô falando muito dos Estados Unidos aqui, né? Mas não é só os Estados Unidos. Tem Inglaterra, tem Jamaica, tem Nigéria, tem África do Sul, todos esses países, tem Austrália, todos esses países falam inglês nativo. E depois, tem ainda os países que falam inglês como segunda língua. Você vai olhar Noruega, Suíça, Índia. Meu, o tanto de gente que tá fazendo coisa incrível vinda desses lugares não tá escrito. Então eu deixo essa missão para você, nesse ano de 2024. Aprenda inglês. E se você chegou aqui no final desse vídeo, primeiro, parabéns pela sua capacidade de foco. Muita gente não tem mais isso hoje em dia. E eu deixo também para você a dica. Se você quiser aprender inglês, vem comigo. Eu sou professor de inglês, eu faço isso há bastante tempo. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder entrar no meu site, ver lá o que os meus alunos acham de mim e tudo mais, tudo que eu ofereço para você poder olhar lá, beleza? Aprenda inglês, porque isso vai mudar a sua vida em mais jeitos do que você imagina. Igual a minha mãe. Não sabe nadar, nem sabe o que tem ali esperando por ela. Depois que ela aprende a nadar, é aí que ela consegue ver tudo que tem, todas as possibilidades. Sem inglês, você nem sabe o que tem, o que está esperando por você. E não é só oportunidade de trabalho, não. Normalmente a galera foca nisso, né? Fazer inglês para viajar e para trabalhar. Mas é muito, muito mais do que isso. Mas você só vai descobrir se você aprender.